Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem Claudinho, De La Cruz, Gustavo Scarpa, o Wendel. Vamos falar sobre o Guilhermo Varela também. Sobre o futuro do Guilhermo Varela. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, precisamos da ajuda de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Só clicar no botãozinho aqui embaixo, ó, clica aqui e vem fazer parte aqui do nosso canal. Conto demais com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Antes da gente começar falando sobre o mercado da bola, vamos trazer algumas outras informações aqui para vocês, informações importantes. Bruno Henrique treinou novamente com o time hoje e pode ficar à disposição contra o América Mineiro, como a gente já trouxe aqui para vocês, tá? A possibilidade é grande e mesmo que ele não jogue contra o América Mineiro, ele vai estar à disposição diante do Grêmio pela Copa do Brasil. Reforço importantíssimo. Quem também pode retornar é o atacante Pedro, camisa 9, ficou de fora do último jogo por conta de um desconforto muscular, também treinou com o time e pode ser que fique à disposição para esse jogo contra o América Mineiro. Reforço importante também para um jogo que antecede uma sequência complicadíssima do Flamengo, com Copa do Brasil, com Copa Libertadores, jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, enfim. E para essa sequência, o técnico Jorge Sampaoli vai ganhar mais um reforço caseiro. Trata-se do Mateuzinho, que em breve estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli. A gente trouxe algumas informações curiosas sobre o Mateuzinho, né? Um jogador que a comissão técnica do Flamengo gosta muito. Comissão técnica, o Sampaoli, eles querem ver o Mateuzinho em campo, porque eles entendem que o Mateuzinho tem características que encaixam no estilo de jogo do Sampaoli. O Mateuzinho aproveitou esse tempo que ele estava lesionado para estudar especialmente a parte tática, buscar evoluir. Ele teve aulas com um cara que é considerado um top nas questões táticas e ajudou aí o Mateuzinho, né, trazendo uma visão melhor do jogo, uma visão melhor da parte tática, do que o lateral precisa fazer, como o lateral pode exercer tais questões táticas. Então, é bacana, vamos ver o que o Mateuzinho aprendeu aí quando ele retornar. Esse retorno está muito próximo. E o Mateuzinho, pessoas próximas a ele, disseram para a gente que ele tem focado muito nessa questão de dar a volta por cima, que é o desejo dele é dar a volta por cima no Flamengo, de fato ganhar uma sequência, de fato poder jogar e evoluir com a camisa do Flamengo. E ele mira muito, muito mesmo o que aconteceu com o Rodinei, tá? A volta por cima do Rodinei com a camisa do Flamengo. Agora, o Mateuzinho voltando, o Sampaoli vai poder colocá-lo um pouco mais em campo e dar um descanso para o Wesley. O Wesley hoje tem muita moral com a comissão técnica, né? A comissão técnica gosta demais do Wesley, da evolução, vem enxergando muita evolução dele dentro de campo. E aí, toda essa situação desfavorece quem? O Guilhermo Varela, que cada vez mais fica sem espaço no Flamengo. Mas o Varela, ele é um jogador que o Flamengo foi lá na Rússia, né? Buscou ele brigou lá na Rússia para vir para o Flamengo. Ele é um jogador de seleção uruguaia, disputou Copa do Mundo. Tudo isso o Flamengo vem ponderando. O que aconteceu? O Sampaoli chamou ele para conversar. Na verdade, ele chamou o Sampaoli para conversar, para entender quais eram os planos do Sampaoli com ele. E o Sampaoli deixou claro que hoje ele estava meio que no final da fila na posição, tá? E ele quer jogar, gente. Ele é um jogador de seleção e ele precisa estar jogando para que ele continue sendo convocado, né?
Agora a seleção lá do Chile, ainda mais agora que a seleção chilena, do Chile, olha só que viagem, do Uruguai, perdão, tem um novo treinador, ele precisa estar jogando, tá? E o staff dele está buscando alguma solução para isso. O que o staff dele está buscando? Está buscando clubes interessados nele, né? Clubes que tenham esse interesse. Houve interesse de alguns clubes lá do futebol uruguaio. A grande questão é o salário do Guilherme Varela, que hoje é um jogador muito caro. O Flamengo, num primeiro momento, não quer vender o Guilherme Varela, a não ser que seja uma proposta, né, uma baita proposta, que ainda não aconteceu. Então, o staff dele se movimenta por um empréstimo. A grande questão, de novo, é o salário. Os clubes hoje do futebol uruguaio não têm condições de pagar o salário que recebe hoje o Guilherme Varela no Flamengo. Ou seja, o Flamengo teria que pagar uma parte do salário do Guilherme Varela, beleza? Então, é mais ou menos por aí. O staff dele está se movimentando, tentando levar alguma coisa interessante na mesa do Flamengo, mas, por enquanto, até agora, nada resolvido. Vamos falar sobre outro assunto, sobre o Jean Lucas, porque hoje ele foi apresentado oficialmente como novo reforço do Santos e falou sobre o Flamengo. Ele disse que foi procurado pelo Flamengo através do técnico Jorge Sampaoli, mas escolheu pelo Santos. Bom, o Jean Lucas é um jogador que trabalhou com o Sampaoli realmente gosta muito dele, mas o que a gente soube por parte da diretoria do Flamengo é que o Flamengo não teve, de fato, interesse na contratação do Jean Lucas, né? Que o Flamengo não entrou numa briga, não tentou contratar o João Lucas. Essa é a posição da direção do Flamengo, para deixar claro aqui para vocês, torcedores, tá? Agora vamos falar sobre o Pedro especificamente, porque um jornal lá na Inglaterra deu que o Tottenham pode procurar ele caso venda o Harry Kane, né? A gente não tem essa informação, quero deixar claro para vocês que essa informação é de um veículo lá da Inglaterra, tá? Mas como a gente já trouxe aqui para vocês recentemente, ó, a gente sempre traz aqui muitas coisas para vocês, vale a pena acompanhar no nosso canal, se inscrever aqui, ativar o sininho, porque a gente vem trazendo muita coisa bacana para vocês, hein? Ele recebeu sondagens do Nottingham Forest e do Brentford, da Inglaterra. Mas esses clubes dificilmente vão desembolsar uma grana alta por ele. Ele já tem 26 anos, já bateu lá na Europa e voltou, né, lá na Fiorentina. Enfim, não é o estilo de investimento desses clubes. Além disso, é um jogador muito caro. O Flamengo investiu pesado para trazer o Pedro e não vai negociá-lo, né, por menos, neste momento, de 30 milhões de euros. É a faixa que o Flamengo coloca para iniciar conversas aí pelo atacante Pedro, que tem 26 anos. Falando em Nottingham Forest, vamos falar sobre Gustavo Scarpa. Foi outro tema que a gente falou aqui também. Para quem acompanha a gente, de novo, aqui a gente sempre vem trazendo coisas quentinhas aí para vocês. Bom, o Gustavo Scarpa, ele não quer voltar ao futebol brasileiro. O desejo dele é seguir na Europa. Ele foi para a Europa não só como um projeto esportivo, mas como um projeto de vida também, tá? Ele quer ficar lá o máximo de tempo possível. A grande questão é que o Nottingham Forest não tem planos para o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa não está nos planos do Nottingham Forest para a próxima temporada. Então existe um impasse aí. Por quê? O que me passaram é o seguinte: o Nottingham Forest não quer ficar com ele, mas ele também não quer voltar ao Brasil. Só que ele não tem muito mercado na Europa. O mercado na Europa para ele é quase zero neste momento. Foi o que me passou uma fonte muito próxima do Gustavo Scarpa, tá? Então existe esse impasse. O que eu soube é que não houve uma procura do Flamengo, tá? E uma pessoa próxima ao Scarpa disse o seguinte: gente, o empresário dele é o Juliano Bertolucci. É um agente que tem uma relação muito próxima com a diretoria do Flamengo. No momento que o Scarpa decidir voltar ao futebol brasileiro, o Flamengo será avisado. Por quê? Porque o poderio financeiro do Flamengo hoje, o clube mais rico da América do Sul,
coloca o Flamengo sempre como um dos principais clubes no momento que esse tipo de jogador deseja voltar ao futebol brasileiro. Aí o Palmeiras também, pela relação que o Scarpa tem com o Palmeiras, enfim. E é isso. Então, o que me passaram foi isso. No momento que o Scarpa decidir voltar ao Brasil, o Flamengo será avisado pelo staff dele, né? Que é o agente ali, o principal empresário dele hoje é o Juliano Bertolucci. Inclusive, no ano passado, o Scarpa assinou contrato com o Bertolucci porque tinha esse desejo de jogar na Europa. E o Bertolucci tem muita entrada lá no futebol europeu, conseguiu colocar ele lá no Nottingham Forest. Mas não foi bem lá, né? Teve alguns problemas, tem toda a questão de adaptação e etc. E é um jogador que, de fato, não tem muito mercado na Europa. Veremos qual será o futuro do Gustavo Scarpa, que não quer voltar ao Brasil, mas também não tem muito mercado por lá. Vamos ver o que vai acontecer. De La Cruz. A situação com De La Cruz ela segue na mesma. O River continua dizendo que não negocia o jogador com o Flamengo, porque pode encontrar o Flamengo numa eventual semifinal de Copa Libertadores, é um rival direto e toda aquela questão que vocês já sabem que a gente também já trouxe por aqui, né? O River diz que pode até negociar o De La Cruz, mas com um clube que não seja aqui da América do Sul, seja um clube que disputa, seja um clube lá do México, da MLS, da Europa. O grande problema é que até agora, quarta-feira, 19 de julho, na mesa do River Plate, a única proposta que chegou foi a proposta do Flamengo. Não tem nenhuma outra proposta na mesa do River Plate sem ser a proposta do Flamengo, tá? Claudinho, vamos falar então sobre o Claudinho. Os torcedores estão nessa expectativa pelo Claudinho. Nesses últimos 2 dias, o Zenit esteve muito focado nas conversas com o Al Hilal pelo Malcom. O Al Hilal da Arábia Saudita procurou o Zenit, né, questionando sobre a possibilidade de negociar o Malcom e ouviu que o Zenit topa ofertas, né, na casa dos 50 milhões de euros para cima. O Al Hilal acha esse valor muito alto pelo Malcom. As conversas continuam, mas o desejo do Al Hilal é pagar menos do que isso. Então, a informação que a gente teve é que nesses últimos 2 dias o Zenit esteve muito focado nessa situação do Malcom, tá? E aí não deu uma resposta direta ao Flamengo sobre questão de valores para negociar o Claudinho, enfim. Isso, né, foi o que a gente soube de partes envolvidas na negociação. O Zenit está muito focado nessa situação envolvendo o Malcom. A informação que a gente tem é até que o plano A do Al Hilal nem é o Malcom, é o Luiz Dias do Liverpool. Mas o Liverpool, por sua vez, não quer negociar o Luiz Dias, tá? Então é isso. Sobre o Wendel, o nosso colega Vene Casagrande deu agora há pouco, né, que o Flamengo decidiu negociar pelo Wendel, tá? A gente também não tem essa informação aqui, não é algo que eu estou falando, tá? É uma informação do nosso colega Vene Casagrande, uma informação que ele trouxe que o Flamengo decidiu abrir as conversas para contratar o Wendel, que o Zenit colocou o Wendel no mercado. Informação que a gente tem, que a gente também já trouxe aqui para vocês, é que o Palmeiras procurou o Wendel, né? E ouviu uma pedida salgada do Zenit. O Zenit quer uma grana, pediu ao Palmeiras uma grana alta, uma boa composição envolvendo jogadores, mas não é qualquer jogador. Uma pessoa envolvida nessas conversas me disse o seguinte, que ouviu do Zenit que, tudo bem, a gente pode fazer o seguinte, nós liberamos o Wendel e vocês enviam o Rafael Veiga, né? Foi o que uma pessoa envolvida na negociação disse que uma pessoa lá do clube russo sugeriu em relação a essas conversas do Palmeiras com o Zenit pelo Wendel. Então, não é uma situação muito fácil.
mas o que a gente sempre trouxe aqui para vocês é que o Wendel priorizou o Flamengo, o desejo dele é seguir aqui no futebol brasileiro. Ele tem uma consulta lá da Turquia também, do Fenerbahçe, mas o desejo dele é ficar no Brasil. Os últimos meses dele foram muito conturbados, com problemas familiares, perdeu uma pessoa importante da família dele, teve um outro problema dentro da família dele, e ele tem esse desejo de, neste momento, permanecer no Brasil. Vamos ver, então, o que acontece. A gente sempre deixou claro aqui que o Flamengo não abria as negociações com o Wendel, não era por orgulho, como muita gente vinha especulando, mas por uma questão de ele não ser mais prioridade naquele momento e questão de que uma negociação com o Wendel neste momento poderia atrapalhar a negociação envolvendo o Claudinho. Então, se o Flamengo decidiu abrir conversas, né, de fato, com o Zenit pelo Wendel, é porque já sabe que uma situação não vai atrapalhar a outra, tá? Até porque o Flamengo estava sendo cauteloso por conta disso, para não atrapalhar a negociação envolvendo o Claudinho. Como vocês sabem, o Sampaoli quer reforços, está atrás de reforços, faz uma pressão na diretoria por reforços, mas a informação que a gente teve é que não tem crise nenhuma entre o Sampaoli e a diretoria do Flamengo, que o Sampaoli está fazendo o papel dele de pressionar, de querer reforços. Ele veio para o Flamengo, recusou propostas do futebol europeu para vir para o Flamengo, por entender que no cenário nacional e no cenário da América do Sul, o Flamengo poderia trazer os jogadores, né, de patamar altíssimo, de patamar elevadíssimo para esse mercado. Então, ele tem esse perfil de pedir reforços, de insistir por reforços, e ele escolheu o Flamengo pelo poderio financeiro do Flamengo, porque o Flamengo pode satisfazer os desejos dele por reforços de peso. Por outro lado, a diretoria do Flamengo está ali fazendo o quê? Está fazendo seu papel de segurar a onda, de não ir atrás de tudo que o Sampaoli quer. O caso do Jean Lucas é um exemplo, né? É um nome que agradava demais o Sampaoli, mas até onde eu sei, né, até onde a gente teve a informação, não foi um nome que animou a diretoria do Flamengo, tá? Então é isso, não tem crise, existe uma pressão sim, o Sampaoli quer reforços, é o perfil dele pressionar, mas não tem crise, a diretoria do Flamengo está satisfeita com o trabalho do Sampaoli, elogia demais a comissão técnica do Sampaoli, o trabalho do Sampaoli no dia a dia também, e está tentando aí trazer os reforços para o técnico Jorge Sampaoli. O Sampaoli não quer só reforço para o meio-campo, não. Ele quer reforço para a zaga e quer reforço para a lateral também. Mas o Flamengo está priorizando o meio-campo, né? Quer concentrar o investimento neste momento de grana no meio-campo e depois pensar nessas outras posições. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês por aqui, ó. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.